Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 8, com o título A Resistência de Mardoqueu. Esta lição faz parte da revista do terceiro trimestre de 2024, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, para você não perder o nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei, ative as notificações para você receber a notificação quando postarmos um novo vídeo e também deixe o seu comentário, exatamente para que nós saibamos de onde você está nos assistindo e é uma forma de você estar assinando a sua presença nesta aula preparatória da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer a leitura da revista. Se você tiver a sua revista, nos acompanhe. Caso você não tenha, acompanhe a nossa leitura, que diz assim: a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Conspiração, inveja e tramas. A história continua. Vamos agora para o nosso mapa mental, onde nós temos a estrutura da lição que nós estamos estudando. Isso vai facilitar você fixar cada ponto, cada objetivo, a sinopse de cada ponto, os significados, correlacionados ao texto áureo, que é o texto base da lição, e a verdade que nós devemos praticar diariamente. Então vamos lá. Partindo do texto áureo diz assim: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassar o mandado do rei? Esther, capítulo 3, versículo de número 3. Nós vamos então compreender por que Mardoqueu não quis se dobrar diante do mandado que o rei Assuero havia proclamado para que todos se dobrassem diante de Amã. A palavra-chave nos diz resistência. Então, esta lição está baseada nesta palavra-chave: resistir, resistência. Devemos resistir diante das provações, diante dos problemas. Confiando em quem? Confiando em Deus. Primeiro ponto: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O objetivo deste ponto é tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Então nós vamos ver aí a respeito do que Mardoqueu fez diante desta descoberta. A sinopse deste ponto nos diz: Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Segundo ponto: Amã é exaltado pelo rei. Nós vamos aprender neste ponto o porquê Amã e quem era Amã e qual o motivo dele querer exterminar os judeus. Nós vamos saber quem é este novo personagem que entra agora nesta história, na história de Esther. Nós tivemos então o início com a Esther. Quem era Esther? O seu primo, Mardoqueu, depois o rei Assuero, e agora mais este personagem que entra na história, que é Amã. A sinopse desse ponto diz: enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Terceiro ponto: a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Iremos tratar então este ponto a respeito do que Mardoqueu fez e os motivos pelo qual Amã criou um ódio tão grande contra os judeus. O objetivo deste ponto é relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. A sinopse deste ponto nos diz: enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. Então nós vamos ver essa questão: por que Mardoqueu resistia e não se dobrava diante de Amã? A verdade que nós devemos praticar diariamente, que é a verdade prática da revista, diz: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esther. A leitura será feita no capítulo 2, dos versos 21 a 23, depois capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 6. Então todo o estudo que nós iremos comentar está baseado nestes versículos e nesses dois capítulos. Mas leia todo o livro de Esther, é um livro pequeno, poucos capítulos, uma narrativa não tão difícil. Eu tenho certeza que você vai se inteirar melhor então dos assuntos que nós estamos tratando nas lições. Lembrando que esta aula ela não substitui a Escola Bíblica Dominical, a aula ministrada presencialmente. A nossa aula é apenas uma aula preparatória, trazendo algumas observações diferentes, alguns comentários diferentes
para você, aluno, se inteirar do assunto e para você, professor, ter um auxílio na sua ministração, ok? Então, fique conosco até o final, pois nós temos muito assunto para tratar. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Ponto 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O primeiro assunto diz os bastidores do poder. Então nós vamos ver agora como que funciona essa questão do poder nos bastidores. Olha só, Esther não conseguiria sozinha alcançar o trono ou salvar o rei Assuero de um assassinato, nem mesmo salvar seu povo. Mardoqueu foi fundamental para que juntos conseguissem a vitória contra a ação do maligno. Então, olha, aqui nós já podemos entender que mesmo Esther tendo chegado ao trono pela providência divina, sozinha ela não conseguiria realizar aí as proezas que ela realizou se o seu primo, se Mardoqueu, não estivesse em comunhão com ela e ela com ele e agindo juntos, né? Então nós vemos aí um elo muito forte entre esses dois personagens, né, nessa história, um elo muito forte de uma família mesmo, né, de família. Olha só, Esther capítulo 2, verso 21 e 22 diz: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Verso 22, e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Mas vamos agora analisar um pouco o perfil de Mardoqueu. Como era o perfil, né, deste homem? Nós vemos aqui, olha, primeiro, né, nós vemos atenção suficiente para adotar a sua prima. Ou seja, Mardoqueu, ele mostrava um perfil de responsabilidade. Era um homem responsável. Tão responsável que ele poderia simplesmente dizer, não, essa menina não é comigo. Ela que vá para adoção, que vá para algum outro parente, ou algo do tipo. Mas não, ele assumiu a responsabilidade depois da morte de seus pais e a tomou como sua própria filha. Então nós vemos já o primeiro perfil de Mardoqueu como sendo um homem responsável. Segundo, recusa de curvar-se diante de qualquer pessoa, exceto Deus. Isso mostra que Mardoqueu tinha um perfil de convicção. Ele era um homem convicto, ou seja, um homem que realmente falou, não, eu sirvo somente a Deus e eu me prostrarei diante só do meu Deus e mais ninguém. Então, isso é um perfil muito forte, né, na vida deste homem de Mardoqueu. Terceiro, denunciou uma conspiração de assassinato contra o rei. Isso mostra um perfil de fidelidade. Então nós vemos que Mardoqueu, ele era, além de responsável, convicto, ele também era fiel. Ele era fiel ao Senhor e também fiel ao seu rei, pois o seu rei havia lhe dado um trabalho e também lhe dava liberdade, né, mesmo sendo um estrangeiro, de poder viver ali na Pérsia. Depois, 4. Ao saber da trama, fez saber à rainha. Isso nos mostra que este homem, Mardoqueu, tinha um perfil de justiça. Quando ele soube da trama para assassinar ao rei, ele não pensou duas vezes, mas foi até a rainha Esther e fez ela saber de toda a trama que estava acontecendo para tirarem a vida do rei Assuero, mostrando justiça, que aquilo não era correto, aquilo não era o certo de se fazer. A realidade quando o poder assume o lugar de Deus. Então, olha, quando o poder assume o lugar de Deus, o homem muda. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Então, meu irmão, você tem que compreender o seguinte: se Deus está te abençoando, não é para você se vangloriar, achar que você está conseguindo por mérito seu, não. Mas se Deus está te abençoando com prosperidade, com riquezas, com status, é porque Deus deseja te usar. Nós vemos um exemplo de Esther. Esther, ela mesmo sendo rainha, se tornando rainha, ela não usou isso para menosprezar o seu primo ou menosprezar qualquer pessoa, mas ela manteve a sua humildade, porque ela sabia dentro do coração dela que ela estava ali por um propósito de servir a Deus. Se Deus te abençoou no canto, se você é uma pessoa talentosa para a música, talentosa para o instrumento, talentosa para a ministração da palavra, Deus tem te dado este dom, esta vocação, esse talento para que você use a favor do reino de Deus, não para você, porque nada é seu. E olha o privilégio que Deus lhe tem dado. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 24 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar
um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é um símbolo que os judeus se referiam às pessoas que tinham poder, que eram ambiciosas, né, que davam mais valor ao poder, ao status, ao dinheiro, do que ajudar as pessoas necessitadas. Se você serve a Deus, então você não servirá ao poder e à riqueza, porque Deus vai te abençoar, mas você vai buscar sempre ao Senhor, estar diante do Senhor e agradecendo ao Senhor. Agora, se você prefere dar atenção ao dinheiro, à riqueza, à ambição, automaticamente você vai se afastar. Não é que Deus vai se afastar de você, mas você vai se afastar de Deus. Então, tomemos muito cuidado. Tomemos muito cuidado. Segundo assunto, a investigação. Esther agiu com sabedoria e verdade. Ou seja, quando Mardoqueu chegou até ela e contou tudo o que estava acontecendo, a trama, ela então prontamente chegou diante do rei e contou toda a história. Olha só, o capítulo 2, verso 22, que nós acabamos de ler, mas vamos ler novamente, diz: e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha, e Esther o disse a quem? Ao rei Assuero, em nome de Mardoqueu. Olha só, o rei Assuero agiu com prudência. Então nós vemos aqui, olha, agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Então, você que é líder, você que é pastor, né, você que exerce um cargo de liderança no seu trabalho, tome muito cuidado. Pense muito antes de falar. Não receba as informações e saia tomando decisões precipitadas, mas procure investigar, procure prudentemente saber todos os pontos, todas as informações, e só em último caso, então, você agirá. Foi o que o rei Assuero fez. Quando Esther chegou e contou a trama que estava acontecendo, o que o rei fez? Ele pegou e foi procurar saber de todo aquele negócio, se era verdade, se não era, e aí então, quando ele descobriu, ele então tomou uma atitude. Olha só, Esther capítulo 2, verso 23. Inquiriu-se o negócio. Aqui, inquiriu-se o negócio, quer dizer, investigou, o rei investigou tudo aquilo que Esther havia falado a ele e se descobriu. Então, depois que ele fez essa investigação de todos os pontos do que Esther havia falado para ele, descobrindo, né, ambos os homens que estavam tentando matá-lo foram enforcados numa forca. E isso foi escrito na onde? No livro das crônicas perante o rei. Nós vemos aqui, olha, Provérbios capítulo 17, verso 15, nos diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Então, por isso é importante você que exerce um cargo de liderança analisar todos os pontos antes de qualquer decisão. Porque a palavra de Deus está dizendo, olha, o que justifica o ímpio, né, e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Então tome cuidado, não tome atitudes erradas, principalmente quem exerce um cargo de liderança. Porque olha só, Deus abomina, tanto um como o outro. Terceiro assunto, o registro dos fatos. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Em todos os tipos de governo, até os dias de hoje, até os dias atuais, existe esse registro. São atas que são lavradas, né, para que depois, caso ocorra uma situação parecida, possam ser consultados para que entenda-se melhor. Então, nesse caso aqui, o que o rei fez? Como foi um fato muito específico, né, era trama de morte, justamente da sua própria vida, ele pediu que registrasse, para que no futuro os seus descendentes, se passasse por alguma situação igual, pudesse então consultar os registros e diante dos registros ali relatados, pudesse tomar a mesma atitude, sem errar em suas iniciativas. Então olha só, Esther capítulo 6, verso 1 e 2 diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu, porque a rainha Esther, ela não falou em seu nome, ela falou em nome do seu primo, de Mardoqueu, dizendo que Mardoqueu soube de toda a trama e veio falar com ela. Então, por providência divina, naquela noite o rei perdeu o sono e por isso mandou trazer aí os registros das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Olha só, então, por providência divina, isso daqui já havia passado dias, né, desde o acontecido. Não é que em uma noite aconteceu no dia e no outro dia ele pegou o livro para ler. Não, havia se passado vários dias. E aí, então, por providência divina, nós vamos entender o porquê ele perdeu o sono.
perdeu o sono, e quando ele foi ler o livro, né, das crônicas dos seus feitos, então ele descobriu que Mardoqueu o havia salvo a sua vida da trama de morte que estava para acontecer. Devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele as nossas obras estarão escritas. Então, nós precisamos entender que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para Deus, fazer a vontade de Deus e para Deus, não para o homem, não para nós. Porque se fizermos para nós, se fizermos para o homem, todos esses feitos serão apagados. Mas quando realizamos a vontade do Senhor, quando realizamos a obra para o Senhor, elas são escritas no livro da vida. Olha só, Eclesiastes capítulo 12, verso 14, nos diz: porque Deus há de trazer a juízo, olha aí o resultado, toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja boa, quer seja mal. Então, se você for fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, faça para Deus, não faça para o homem. Porque tudo será registrado. Mas será que os registros que já estão lá na eternidade, será que esses registros são de coisas boas que você tem feito? Será que se colocarmos aí um percentual, o maior percentual é de coisas boas ou de coisas ruins que você tem feito? Pense nisso. Deus está falando contigo através desta aula. E o Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, ele já nos contemplou antes mesmo de nascermos. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém. Segundo ponto, Amã é exaltado pelo rei. O primeiro assunto diz: um novo personagem. Como nós falamos no início, agora entra mais esse personagem na história de Esther. Começou por Esther, Mardoqueu, rei Assuero, e agora entra mais esse personagem, Amã, na história. E nós vamos então comentar, vamos saber algumas informações a respeito deste homem, deste Amã. Amã tinha um elevado cargo, conforme Esther, capítulo 3, verso 1 diz: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então Amã, ele tinha um cargo muito alto no reino persa, no reinado aí do rei Assuero. Amã também era um homem muito orgulhoso. Conforme Esther, capítulo 3, verso 5 diz: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Então, olha só, no meio daquela multidão, só porque Mardoqueu não se dobrou, ele se enfureceu de tal forma que pediu não somente a cabeça de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. Amã era um homem muito rico. Conforme Esther capítulo 3, verso 9 diz: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ele havia muitas posses, e ele falou assim: não, eu pago do meu bolso. Eu só peço que o Senhor decrete, proclame a morte desse povo, porque pagar pode deixar que eu pago. Então ele era muito rico. Amã também era Agagita, descendente de Agag, rei dos Amalequitas. Nós vamos ter aí informações a respeito dos Amalequitas no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8, que diz: então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Após o povo ter saído do Egito, chegaram então em um lugar onde tem um relato falando a respeito da murmuração do povo, porque as águas do lugar onde eles chegaram para saciar a sua sede, as águas eram amargas, e aí então o povo murmura, e aí quando eles saem daquele lugar, esse povo, o povo amalequita, veio para pelejar contra eles, porque viu aquela multidão, e aí fala: não, nós vamos ter que destruir esse povo, senão eles vão acabar com tudo que nós temos, com as nossas terras e tudo mais. E aí em Êxodo nós temos apenas esse versículo, né, que eu quis trazer para você, mas depois você dá uma lida em todo o capítulo, você vai compreender a respeito desse relato. O Agagita é associado então, né? O nome Agagita é associado a Agag, o rei amalequita. E olha só que interessante. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 8, verso 9, nos diz o seguinte. Olha só. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem,
e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vamos entender então aqui esses versos. O Senhor, através de Samuel, do profeta Samuel, chegou até Saul e falou: olha, extermine todo esse povo, extermine todo, acabe com todo esse povo, não deixe ninguém. Por quê? Esse povo não era a primeira vez que haviam pelejado contra Israel. Mas na saída do povo do Egito, como eu falei para você lá em Êxodo capítulo 17, que relata isso, eles começaram a perseguir o povo. E não foi uma, foram várias vezes. E Saul teve a oportunidade de exterminar esse povo. Mas o que ele fez? Ele não ouviu a palavra do Senhor. E ele deixou vivo Agag, rei dos amalequitas, e mais alguns despojos que eles viram que era, que ele viu que era interessante para ele, que era bom para ele, indo contra a palavra do Senhor. Então, olha o problema que lá no passado se causou por causa da desobediência de uma pessoa. Isso refletiu agora no futuro, durante esse período da história de Esther, onde este homem, quem? Amã, descendente de Agag, rei dos amalequitas, sentiu um ódio criado de geração em geração. Então ele viu uma oportunidade para poder exterminar o povo de vez. Onde quem deveria ter sido exterminado era o povo dele, há muito tempo atrás, mas nós temos o reflexo dessa desobediência agora, com o povo estando à beira do extermínio, estando nas mãos de Amã. E olha só, o desejo de Amã contra Mardoqueu e seu povo. Então Esther capítulo 3, verso 6 nos diz: porém em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu. No primeiro momento ele iria mandar matar Mardoqueu, mas depois, quando ele ficou sabendo de qual povo era Mardoqueu, então olha só, Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Olha só o perigo, mas nós vemos isso daí, foi uma sucessão de problemas. Ou seja, quando Saul teve a oportunidade de exterminar, não fez. E agora, olha a situação que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, se encontrou. Em uma situação em que, quando ele descobriu de qual povo ele era, falou: não, agora é a hora da minha vingança, da vingança do meu povo contra esse povo. Olha só, Provérbios capítulo 15, verso 3 nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, mesmo diante de toda essa situação, Deus está no controle. Deus está vendo, Deus está sondando o coração de todos. Pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa ruim. Deus, ele sonda os corações. E Deus já estava vendo todo o movimento que este homem maligno estava tramando contra o povo. Assunto 2. Um herói aparentemente esquecido. Fazer para Deus ou fazer para o homem. Como nós já comentamos, né? Se você for realizar alguma obra, se você vai fazer para o homem, meu irmão, é como você escrever na areia. Vem o vento ou bate as ondas e será apagado. Agora, se você fizer a obra do Senhor para o Senhor, ela será escrita no livro da vida e nunca se apagará. Olha só, após ter salvo a vida do rei Assuero, nada mudou na vida de Mardoqueu. Então, olhando pelos olhos naturais, nada aconteceu. Ele foi lá, falou com a rainha falou com o rei investigou, descobriu a trama e está tudo resolvido. Ele não desejou holofotes, ele voltou para o seu trabalho, realizar o seu trabalho de costume. Por quê? Ele era uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira. Então ele foi lá, fez aquilo que tinha que ser feito e pronto, acabou. Agora imagine nos nossos dias. Nos nossos dias, qualquer coisa, nós temos visto aí, irmão, quantas pessoas vai entregar uma marmita para o necessitado, tem que postar uma foto, tem que fazer um vídeo. Ô irmão, que isso, irmão? O que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Agora tudo tem que postar, tudo. Por isso que nós temos visto aí muitos escândalos. Por quê? Porque pessoas estão postando de tudo nas redes sociais sem tomar o devido cuidado, dando lado para o inimigo. Se você quer abençoar uma pessoa, vai lá e abençoa. Não precisa postar uma foto, não precisa fazer um vídeo. Mardoqueu, o que ele fez? Ele fez o que tinha que ser feito e acabou.
Ele não desejou estar nas capas, não desejou estar... Por quê? Porque ele fez conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que ele entendia que era o correto, sendo ele um homem de Deus, sendo ele um homem de Deus. E quantos homens hoje em dia, pastores, profetas, né? Hoje está em alta chamar aí de profeta nas redes sociais. Mas irmão, que é isso, irmão? Faça para Deus, no oculto, e Deus vai te abençoar. Deus vai, no momento certo, Ele vai te exaltar. Tira esse desejo do seu coração, esse sentimento errado. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Se você foi chamado para ser um diácono, para manter a ordem na igreja, dentro e fora da igreja, faça para a glória do Senhor. Se você foi chamado para limpar os banheiros da igreja, glorifique a Deus. Se você estiver fazendo para o Senhor, Deus vai te recompensar. Nenhum trabalho que você fizer, se você fizer para Deus, Deus vai te recompensar. Agora, se você fizer para o homem, meu irmão, nós vamos ver aqui. Calma lá, continue conosco, porque nós vamos ver aqui. Calma lá, continue conosco, que ainda tem muita coisa para a gente comentar. Olha só, ser guiado pela própria vista, ou seja, ser guiado pelo aquilo que você está vendo diante de você, e você pode receber em troca, pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos parecem desfavoráveis. Sabe aquela pessoa que fala, não, mas eu queria ser isso, eu queria estar naquele lugar, eu queria sentar naquela cadeira, e você fica, irmão, você vai criando uma raiz de amargura, e aí você começa, não, porque o pastor não me dá uma oportunidade, porque o pastor não me vê, e, irmão, o pastor vai te ver. Quem tem que te ver? Deus. Deus que tem que ver as suas obras, Deus que tem que ver as suas atitudes, não é o homem, porque o homem é falho, o homem é carne, aleluia. Você tem que fazer para Deus e o Senhor te recompensará. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 nos diz, porque andamos por fé e não por vista. Ande por fé. Se você andar por fé, fazendo a obra do Senhor, para o Senhor te recompensará. Agora, se você estiver andando por vista, por aquilo que os seus méritos podem te dar, meu irmão, você vai quebrar a cara. Olha só, olha o exemplo do salmista Asaf. Salmo 73, é o salmo que ele escreveu. Eu selecionei alguns versos, mas você lê todo o capítulo, você vai entender o que este salmista está relatando. Olha só, nós vamos ler o verso 2, 3, 16 e 17. O verso 2 diz, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois, olha o mistério, pois eu tinha inveja de quem? Dos nécios. Quando vi a prosperidade dos ímpios. O que é isso daqui? Andar por vista. Andar por vista. Quando você anda por vista, você começa a sentir inveja. Você começa a sentir ciúme. E isso não fora da igreja. Eu estou falando dentro da igreja. No meio do ministério. Verso 16. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Ou seja, Asaf sofreu muito por causa disso. Por causa desse sentimento que ele começou a alimentar a sua alma. Ele estava alimentando a sua alma com esse sentimento ruim, maligno. Olha só, mas olha o verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, até que ele entrou na presença de Deus. Então entendi eu o fim deles. Ou seja, resumindo todo o capítulo, depois você lê todo o capítulo 73, mas resumindo, só depois, quando ele entrou na presença de Deus, ele viu que, na verdade, aquilo que ele sentia pelos ímpios, pelo que os ímpios tinham, pelo o que acontecia com os ímpios, era tudo ilusão. Deus trouxe a revelação para ele, mostrando, meu filho, é melhor você viver comigo, não se importando com riqueza, com poder, com status, pois isso é tudo passageiro. Mas o que Deus tem é eterno para as nossas vidas, que ouro nenhum pode comprar, status nenhum pode nos dar. Aleluia, glória a Deus. Terceiro assunto, evitando frustrações. Mardoqueu sabia seu lugar e não vivia insatisfeito por causa disso. É o que eu falei. Mardoqueu trabalhava na porta de entrada ali do reino, do palácio. Ele trabalhava na porta do palácio, como guarda, ou fazendo anotações de quem entrava e quem saía ali no palácio. E quando ele soube, ele fez o que tinha que fazer para salvar a vida do rei e continuou a sua vida, trabalhando. Né? Ele não alimentou, falou, não, mas o rei tinha que
né? Eu tinha que receber uma medalha por isso. O meu nome tinha que estar estampado nos outdoors da vida. Não, Mardoqueu, em hipótese alguma, ele pensou isso. Olha só, Esther capítulo 2, verso 22. Veio isso ao conhecimento de Mardoqueu e ele fez saber a rainha. Ou seja, ele ficou sabendo, ele tomou uma atitude justa, né? E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. E acabou-se. Olha só, Romanos capítulo 12, verso 16 e 17 nos diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, e ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha só, Paulo escrevendo aos romanos, ensinando em como eles deveriam agir. E nós vemos aí a exemplo disso, Mardoqueu. Mardoqueu agia desta forma, ele agiu desta maneira. O homem que vive insatisfeito. Olha só como que é o homem que vive insatisfeito. A insatisfação constante pode levar o homem a um ciclo interminável de desejo e frustração. Desejo e frustração. Você, que é diácono, deseja o presbitério, você tem que agir já como presbítero. Não desejar ser presbítero. É diferente nas suas atitudes, na sua postura, né, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar. Não é desejar. Todo mundo deseja título. Hoje em dia, né, é uma febre isso no meio evangélico. Não, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. É título, deseja título. Deus não quer título, Deus quer obras. Obras de verdade, não palha. Aleluia, Deus está falando contigo. Receba esta palavra, aleluia. Que as suas obras não sejam palha, porque a palha, quando ela é queimada, ela se acaba, que não sobra nem cinzas, aleluia. Mas que as suas obras, aleluia, possam ser verdadeiras diante do Senhor. E aí Deus te recompensará. Deus o te exaltará. Mas Ele vai te exaltar com um propósito. Não é exaltar você para você estar acima das pessoas e menosprezando as pessoas, menosprezando até aqueles que te humilharam. Não, esse não é o propósito de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar, Deus vai te exaltar, mas com o propósito de que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam salvas através da sua posição. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que diz Provérbios capítulo 27, verso 20. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, a pessoa que é insatisfeita, que só deseja título, que só anda por vista, ela nunca está satisfeita com nada. Ela consegue algo hoje, amanhã já perde o prazer. Não, eu tenho que ser melhor, eu tenho que conseguir mais, eu tenho que conseguir mais, eu tenho que conseguir mais, né? Não respeita ninguém, só ele está certo, só ele é o dono da razão. Não se contenta com nada. Deus está falando aqui, aleluia. E olha só, como o inferno e a perdição nunca se fartam, nós estudamos a respeito do inferno em outras lições. É um lugar de perdição, onde os vermes não morrem, é um tormento constante. Por isso que Provérbios fala, como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Hebreus capítulo 13, verso 5 e verso 6 também diz, olha, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, precisamos ter essa confiança. E tomemos como exemplo Mardoqueu. Mardoqueu não era uma pessoa insatisfeita. Mardoqueu não era uma pessoa orgulhosa. Mardoqueu, ele sabia o seu lugar. Amã já é diferente. Nós vamos ver aqui que Amã, ele queria os holofotes. Ele queria se aparecer mais do que o rei. Terceiro e último ponto da lição que nós estamos estudando essa semana, a lição de número 8. Então, olha, inscreva-se em nosso canal, dê um like no gostei, ative as notificações e deixe o seu comentário. Não vá perder esta oportunidade que o Senhor está te dando. Ajude esta obra a crescer, para que possamos alcançar mais e mais vidas aí para a glória do Senhor. Mas vamos lá, terceiro ponto, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. O primeiro assunto diz, reverenciado por todos. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do Senhor e por outros, ou era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Esther capítulo 3, verso 2 diz, e todos os servos do rei
que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Como eu falei, Amã era um homem orgulhoso, um homem ambicioso. Nós não temos relatos trazendo exatamente o que aconteceu para que Amã alcançasse o posto mais elevado dentro do reino, né? Mas nós vemos aí que ele era um homem ambicioso. Então, quando ele viu que Mardoqueu não se prostrou, aquilo foi o fim para ele, por causa do orgulho que tinha dentro dele. Olha só, a mesma convicção. Nós vamos ver então que a mesma convicção que Mardoqueu tinha, os companheiros de Daniel também tinham. Olha só, Daniel capítulo 3, versos 16 a 18 nos diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor. Então nós vemos aqui aquela famosa história em que esses três homens foram jogados dentro de uma fornalha acesa, porque não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. Isso na Babilônia, onde no livro de Esther era a atual Pérsia. Então olha só o que diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Ou seja, o rei chegou até eles lá. Falou assim: vocês não vão se prostrar? Eu vou tocar as trombetas. E aí vocês se prostram. Aí os três falaram assim: não, rei, não tenha esse trabalho de usar os músicos para tocar trombeta, não. A nossa resposta é essa: não vamos nos prostrar. E se o Senhor quiser nos jogar lá dentro, pode nos jogar. E fica sabendo de mais uma: se Deus quiser, ele tira a gente daqui e o Senhor não vai impedir o agir de Deus. Olha, irmãos, que homens de confiança, homens convictos, mesmo perfil de Mardoqueu, convictos, temente a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 4, verso 10 diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Essa é a convicção que todo cristão precisa ter. Adorar somente a Deus diante dos problemas, diante das dificuldades, diante de qualquer situação. Nós precisamos nos manter convictos em nossa fé, em nossa devoção ao Senhor. E o Senhor nos ajudará, o Senhor nos libertará, o Senhor trará vitória e nos exaltará, em nome de Jesus. Segundo assunto, a condição de judeu. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Olha só, Esther capítulo 3, verso 6 diz: porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Mas esse homem não foi o único a tentar exterminar o povo de Israel. Porém, em nome de Jesus, caiu por terra. Se hoje existe uma perseguição silenciosa, mas existe essa perseguição, ela não vai ter vitória sobre aquilo que Deus tem para o seu povo. Aleluia. Então pode se levantar governos, reinos, o que for, não irá destruir o povo de Deus, não irá destruir os escolhidos de Deus. Aqueles que se mantiverem firmes, convictos, os remanescentes não serão destruídos. Olha só, o povo judeu enfrentou várias tentativas de extermínio ao longo da história. Vejamos os eventos mais notáveis. Olha só, na antiguidade, durante o Império Romano, houve várias perseguições aos judeus, incluindo a destruição do segundo templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Depois, na Idade Média também aconteceu isso. Olha só, os judeus foram frequentemente alvo de pogroms, que são ataques violentos, e expulsões em vários países europeus. Por exemplo, foram expulsos da Inglaterra em 1290, eles foram expulsos da Inglaterra, da França em 1306 e da Espanha. Então nós vemos aí que na Idade Média, também o povo judeu foi expulso de vários lugares. As pessoas tratavam o povo judeu como um povo que deveria ser exterminado. Ninguém fala isso daí, nas escolas, ninguém fala, ninguém comenta isso. Mas o povo judeu sofreu muito, irmãos, muito.
muito, mas Deus sempre esteve provendo livramento para esse povo. Não temos como contestar, amém? O povo judeu, o povo de Israel, é o povo de Deus e ponto. Ah, mas eles não aceitaram a Jesus ainda, eles não aceitam a Jesus. Tudo bem, eles vão ainda reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas nada tira o mérito deles serem o povo escolhido de Deus. Então, Deus sempre vai providenciar escape para esse povo. E nós vemos também, né, outro fato aqui, que é o Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista, de Adolf Hitler, implementou-se a solução final, que resultou no assassinato de cerca de 6 milhões de judeus. Mas ainda Deus concedeu a vitória a esse povo. Então, meu irmão, não é de hoje que o inimigo tem tentado, mas está caído em nome de Jesus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna. Então a promessa que Deus havia feito a Abraão lá no início, ela continua ainda viva, ela continua ainda eficaz, ela ainda continua atual na vida do povo de Deus. Aleluia! Olha só, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser o ano que vem, um dia nós estaremos diante do Senhor e Ele irá nos julgar. Agora, qual é a sua atitude agora? Agora, a sua atitude agora é uma atitude que vai demandar obras boas ou obras ruins diante de Deus. Terceiro e último assunto: inimizades intergeracionais. O que significa a palavra intergeracional? Refere-se a algo que envolve e afeta diferentes gerações. Pode ser usada para descrever relações, atividades, programas ou impactos que conectam pessoas de diferentes idades, como avós e netos. Ou seja, então um costume, por exemplo, que é passado de geração em geração. Nós vemos aí alguns estabelecimentos comerciais e você vai conversar com o dono do estabelecimento e ele fala: olha, eu sou a 4ª geração desse estabelecimento, eu sou a 5ª geração desse estabelecimento. Ele fala: olha, a receita que eu uso para o material é uma receita passada de geração em geração. Ah, mas você mantém a mesma forma de fazer, a mesma forma? Sim, mantém a mesma forma de fazer dos meus antepassados. Então, esse seria o significado. No livro de Flávio Josefo, onde ele conta a história dos hebreus, ele relata com um pouquinho mais de detalhe a respeito do ódio que Amã sentia pelo povo de Israel. E era um ódio enraizado por gerações, nutrido por gerações. Então aquilo estava enraizado dentro dele diante daquilo que ele ouviu, que foi passado de geração em geração a respeito do povo judeu, do que o povo judeu fez para o seu povo. Então, por isso que Amã nutria esse ódio dentro dele. É algo que nasceu dentro dele praticamente. Olha só, outro exemplo que nós vemos na palavra de Deus é o exemplo da mulher samaritana. Olha só, o Evangelho de João, capítulo 4, do verso 7 a 10, nos diz o seguinte, olha só: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Verso 8, e os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Diante dessa rincha, nós vemos aí também um exemplo, que até os dias atuais existe. Se você for em Israel, o povo de Israel não se dá com os samaritanos. Ainda até os dias de hoje existe isso. Verso 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Nós vemos aqui nesse episódio Jesus quebrando essa barreira, falando com aquela mulher: olha, você está preocupada com gerações de ódio, de mágoa, mas eu sou a água da vida.
Eu sou o pão que desceu do céu para saciar a sua fome, para saciar a sua sede. Essa divisão não vai te levar a lugar nenhum. E justamente é o exemplo que nós estamos trazendo para você de uma forma mais fácil de entender, né? Que Amã, ele sentia esse ódio que vinha de gerações em gerações. E a exemplo disso também, a mulher samaritana, quando conversa com Jesus, também trazia esse mesmo sentimento. De gerações em gerações. Por isso, havia essas inimizades intergeracionais. Olha só, que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar o quê? Buscar a paz. Romanos capítulo 12, verso 18 e 19 diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, tira esse ódio de dentro do seu coração, essa mágoa que está dentro do seu coração, que está corroendo a sua vida, que está transformando a sua vida, que poderia ser uma vida de vitória, mas está sendo uma vida de derrota, e isso está contaminando não só você, mas toda a sua família, em nome de Jesus. Amã, infelizmente, não teve a oportunidade de mudar e por conta disso acabou morrendo pelos seus atos. Mas nós vemos aqui que Mardoqueu não. Mardoqueu, ele se manteve convicto, confiante no Senhor, esperando no Senhor e obteve a vitória. Aleluia. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Olha só o que diz Efésios capítulo 6, verso 11 a 13. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Em Romanos, capítulo 13, verso 12 diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém. Reveja todos os pontos que nós comentamos. Ponto 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Ponto 2. Amã é exaltado pelo rei. E ponto 3. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. E também reveja o nosso mapa mental, analisando todos os pontos, objetivos, sinopse, para que você então mentalize e com isso facilite o seu entendimento do assunto para você acompanhar a aula e para você ministrar a aula se você for um professor. E não esqueça, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei e que Deus te abençoe e até a próxima lição.